Hoje a conversa é muito interessante e nós vamos bater um papo com um vereador que acaba de chegar à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele é apelidado de Renato 5, mas o nome dele é Renato Ataíde Silva. Ele é cientista político, ele defende a descriminalização de certas drogas e principalmente ele defende a legalização e a legislação para que cada droga possa ser utilizada. E quando nós estamos falando de droga, nós estamos falando de açúcar também. Açúcar, esse que você coloca no cafezinho. Tudo bem com você, Renato? Tudo bem, Ronaldo. Prazer muito grande receber você aqui no Menorá na TV. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista com mais de meio século de informação. Nesta edição, a relação dos papas e os judeus, Jacques Terpins reeleito para o Congresso Judaico Latino-Americano e o Diário Israelita, a primeira vítima dos nazistas no Rio de Janeiro em 1933. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Renato, como é que começou a sua vida? Aliás, você me contou um episódio, antes de nós começarmos a gravar esse programa, da tua passagem pelo Pedro II, quando você e alguns outros resistentes deram uma coça em alguns nazistas. Depois eu quero que você conte isso. Mas como é que começou a tua vida política? Olha, eu comecei a militar bem novinho ainda, né, na campanha de 86 para governador do Rio. Os meus pais são militantes, né, meu pai já é falecido, minha mãe é militante até hoje, é do Partido Comunista Brasileiro. Então eu acho que eu herdei não só a educação política de casa, mas um momento também da história do Brasil, né, de muita efervescência política, que foi aquele processo de derrubada da ditadura militar. Eu tinha 10 anos, mas eu lembro muito do movimento da Direta Já. Eu acho que aquilo estimulou não só a mim, mas eu tenho vários outros colegas da minha geração que começaram muito novos, né, nos movimentos sociais. Então, eu fiz movimento estudantil, né, eu comecei no movimento estudantil, eu estava na 8ª série, no Colégio 5, um colégio que não existe mais, que tinha lá no Andaraí. E te arrumaram um apelido por aí? Porque eu era o Renato do 5, aí eu virei aí tiraram o o do e ficou Renato. Exatamente. A origem do apelido veio daí. Depois eu fui para o Pedro II e para o FRJ, onde eu fiz Ciências Sociais. Aí, tanto no Pedro II como no FRJ, eu fui do movimento estudantil, né? Isso me aproximou da vida partidária, né? Eu fui militante do PT durante muitos anos, né? E passei a me afastar do PT quando o partido começou a fazer concessões para conquistar a presidência da República, né? Eu não concordei com a mudança na linha programática do partido e ajudei a fundar o PSOL. Então, no PSOL, desde a primeira eleição, né, em 2006, eu fui candidato a deputado estadual, fiquei como 5º suplente do partido. Depois, em 2010, eu fui candidato a deputado federal, né, sou o primeiro suplente de deputado federal do partido aqui no Rio de Janeiro. Né, e tentamos, ano passado, a Câmara, né, tivemos o privilégio de ser escolhido, né, pela população para estar representando, né, principalmente representando a ideia de que nós temos que combater a desigualdade social, né, na nossa cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade muito marcada pela desigualdade. Um dos meus melhores amigos é o teu titular. É o meu queridíssimo... quanto tempo que eu não vejo esse cara. Foi para Israel comigo, numa viagem maravilhosa. Aliás, vou indicar você para um grupo que convida parlamentares para que eles possam, com liberdade, ver Israel ao vivo e a cores. Então, vou indicar o teu nome. Acho que você tem um perfil excepcional para poder chegar em Israel e confirmar expectativas e mudar de opinião. Eu estava falando do Chico Alencar. Chico Alencar é uma pessoa queridíssima que eu levei a Israel. Eu me lembro do Chico, um cara comunista, lendo a Bíblia. Ele é católico, apostólico, romano, e curiosissimamente nós sentamos na montanha do Sermão com o nosso guia, que levou todo o nosso grupo. Eu criei essa ideia de levar formadores de opinião não judeus a Israel. Isso começou nos anos 80, no comecinho dos anos 80. E o Chico Alencar foi comigo numa dessas viagens. E o nosso guia, ele tinha muito respeito pelas religiões várias que havia lá, como a do Abdias Nascimento, que era adepto das religiões afro, ele já faleceu, e também Chico Alencar católico, com outras pessoas de outras religiões também lá, e evangélicos, enfim. E ele procurava, a cada passo, levar o grupo para se localizar em algum espaço
de 2000 anos atrás, com Jesus, enfim. É curiosíssima a atividade lá e foi muito interessante. O Chico Alencar é um amigo queridíssimo que eu nunca mais vou esquecer pelas ligações que nós tivemos na Câmara dos Vereadores, foi vereador junto comigo, nós entramos juntos lá e depois com essa viagem, e eu acompanho muito a carreira dele e, enfim, hoje você está na Câmara Municipal. Você, como cientista social, como é que você analisa a Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que, em geral, o parlamento no Brasil, ele é um parlamento muito submetido ao executivo, né? É um parlamento que, tanto na esfera municipal como na federal, é um parlamento que tem muito pouca autonomia, né? Inclusive, nós temos no Brasil o orçamento, né, que inclusive, a discussão do orçamento está na origem do parlamento, né? Você colocar o orçamento em discussão não apenas pelo rei, pela corte, mas por representantes da sociedade, nós temos um orçamento que é apenas indicativo, né? O parlamento ele não estabelece, na verdade, um orçamento, ele estabelece uma peça quase de ficção, né? E depois o executivo faz o que quer com aquilo, né? Então, acho que nós temos um parlamento muito submetido aos executivos, né? E um parlamento que ele é composto por muitas pessoas que não são representantes de opinião da sociedade, né, mas que são representantes de grupos de interesse e que são eleitos a partir de instrumentos fisiológicos, né? Então, acho que isso, infelizmente, indica que o parlamento brasileiro ele precisa avançar muito ainda, tanto na conquista da sua independência frente ao executivo, né, como também na forma, né, ele precisa melhorar, depurar a sua forma de composição, né? Acho que o ideal seria que os parlamentares fossem eleitos em função das suas opiniões, e não em função de troca de favores, né, que veio desde o tempo da bica d'água, né, e que hoje aparece muito na forma dos centros sociais. Agora, por um outro lado, o ponta de lança dos interesses legítimos da sociedade, não necessariamente interesses ideológicos, mas até interesses industriais, comerciais, interesses financeiros, ele deve ter direito de sentar ao parlamento também. Não te parece isso, não? Não, acho que sim, né? Eu acho que o parlamento ele deveria representar a sociedade, né, na sua pluralidade. E essa representação já é distorcida, né? Ela é distorcida por elementos que ganham voto não em função dos projetos que eu vou apresentar, não em função, inclusive, desses interesses mais gerais que você falou. Ganham voto em função da troca de favor, né? Isso, inclusive, é muito ruim para os outros parlamentares. A quantidade de pessoas que me procura, né, diariamente pedindo favores em dinheiro, pedindo saco de cimento, né? A gente compra o desgaste, né, porque a gente não estabelece esse tipo de relação com os nossos eleitores. Agora, eu me lembro bem, o meu gabinete era o primeiro à direita, quando você entra no térreo, na Câmara. Depois veio trabalhar ao meu lado um outro vereador, Fernando William. Nós dois de linhas completamente distintas. Eu era um sujeito considerado de direita, mas tinha práticas absolutamente voltadas para o social. E o Fernando William, uma figura conhecida como sendo um vereador de esquerda, me dava muito bem com ele, como me dei bem com todos os meus colegas, independentes da posição que tinham, porque eu acho que aquilo ali não é pessoal. Claro. A questão ali é você defender a tua ideia, teu pensamento, teus interesses. E eu não sou de direita coisa nenhuma, nem nunca fui. Eu apenas gosto das coisas de uma determinada maneira e tem outros que gostam das coisas de outra forma. Agora eu pergunto a você acha que em algum parlamento existe diferença para o parlamento brasileiro, para esse parlamento que você acaba de uma certa maneira, adjetivar? Você acha que, por exemplo, na Noruega não existem fisiológicos? Olha, acredito que existam, né? Mas eu não sei se é no mesmo nível que no Brasil. Na verdade, a instituição parlamentar é uma instituição que eu tenho muitas críticas de fundo, né? Ainda mais hoje que nós vivemos na era da tecnologia, acho que a população poderia ter mais instrumentos para participar diretamente da política, né? A ideia da gente ter uma democracia apenas representativa me parece pobre, né? Acho que a gente precisava combinar as formas de representação com mais formas de participação direta da população. Inclusive, eu tenho falado muito sobre isso a respeito da polêmica dos tablets, agora na Câmara, né, porque foi distribuído tablets para os vereadores, e nós vamos votar a partir dos tablets. Como é que você vê essa questão? Você é contra, a favor? Nem que eu seja contra. Eu não sei se é prioridade, né? Não sei se hoje era o momento
você gastar centenas de milhares de reais para trocar aquele aparelhinho que se votava até a legislatura passada pelo tablet, né? Se bem que também, por um outro lado, você não acompanhar no parlamento o desenvolvimento da humanidade também não é legal. Não, claro, tem que acompanhar. Mas o que eu tenho dito muito para a imprensa sobre essa questão dos tablets, para mim o mais importante seria a gente estar discutindo como a gente pode utilizar a internet para dar mais transparência para a Câmara e construir instrumentos de participação popular, né? No momento que nós vivemos... De repente fazer os projetos serem votados também, mesmo que não computadamente oficialmente, no parlamento, não oficialmente, mas votados exatamente, pela população, ouvindo a opinião da internet, população. como o Big Brother faz. Pois é. Né? Esses Lá se vota aí... quem tem a bunda mais bonita, e aqui se votaria assuntos de interesse da sociedade. Eu acho que o parlamento tem que utilizar a tecnologia para se aproximar da população. Isso pode ser muito importante, até para o resgate da legitimidade do parlamento, que está muito desgastado atualmente, né? A população vê a classe política, né, e não é à toa, né, vê a classe política com muita desconfiança, né, e esse tipo de instrumento de aproximação poderia ajudar até nessa legitimidade do parlamento. Em 1989 eu fui eleito vereador. 1989, basicamente por dois grandes grupos de eleitores. A comunidade judaica, Zona Sul, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, e os eleitores do Complexo do Alemão. Fiz um trabalho enorme lá, ajudei uma opção de gente e tive o respeito dos eleitores para a minha política nas urnas. Então fui eleito por esses dois grupos e fiz leis para os judeus. Uma delas é aquela que proíbe propaganda nazista no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, porque ela acabou indo para a Constituição, acabou sendo copiada em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em mais de 10 estados brasileiros. E a outra, o Favela Bairro, que era realmente uma homenagem ao pessoal que eu conheci, eu convivi muito intimamente com o pessoal do Alemão, e aí aprendi o que era uma favela, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fui um cara criado aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, e nunca tinha visto, nem sabia direito que coisa era aquela, e me apaixonei pelas dificuldades que as pessoas enfrentavam ali. Então, eu pergunto a você, quem te elegeu? Olha, eu acho que eu fui eleito basicamente por dois grupos. Eu fui eleito pelos defensores, né, da mudança da política de drogas, né? Isso vai desde usuários que não aceitam mais serem criminalizados até profissionais da saúde mental, né, que defendem a mudança na política de drogas. E fui eleito também por setores dos movimentos sociais ligados, né, tanto à plenária dos movimentos sociais como ao Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, né? Então, na minha eleição também tem um peso muito grande de movimentos como os movimentos que lutam pelo direito à moradia, né, que lutam contra a remoção de moradores de favelas, né, que moram mais próximos ao centro da cidade, para bairros muito distantes, né, por movimentos que têm questionado o legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas que ficará pela cidade. Então, a gente está organizando o nosso gabinete para atuar com 3 prioridades, né? Um é essa questão da política de drogas e de saúde mental, o outro, os impactos dos mega-eventos para a cidade do Rio de Janeiro, e um terceiro que é a educação e juventude, né? Que também tanto profissionais da educação como estudantes, jovens foram muito importantes na minha eleição. E são 3 temas que eu acho fundamentais para a cidade do Rio de Janeiro hoje, né? Como é que você vê, por exemplo, o que vem acontecendo nos festejos de carnaval pelo Brasil afora? Olha, eu acho interessante o carnaval, a retomada do carnaval no Rio de Janeiro, de rua, né? A gente, durante muito tempo, eu inclusive, muitos da minha geração, nem passávamos o carnaval no Rio de Janeiro, né? Quando chegava o período de carnaval, a gente ia para a região dos Lagos, ia para o Espírito Santo. Está falando com um que nem é da tua geração, mas que também não passa. Que não passa, não. Né? A partir do final dos anos 90, eu comecei a ficar no carnaval do Rio, né? Porque ele começou a deixar de ser apenas, né, o carnaval da Sapucaí, voltou, né, a ter o carnaval de rua, e eu acho muito bonito que a população retome as ruas, né? A gente tem um carnaval vivo, um carnaval, aliás, democrático, o carnaval do Rio de Janeiro, não tem corda, né, separando a pessoa que tem dinheiro para comprar um abadá de quem não tem, né? Agora, evidentemente que todo evento, né, de grandes proporções, ele causa impactos na cidade e cabe, né, ao poder municipal tentar regulamentar, tentar estabelecer o funcionamento. Tem uma polêmica, né, nos últimos carnavais, que é a questão do xixi, né, de se reprimir, aí coloca os banheiros químicos, né? Por exemplo, nesse aspecto... Você está esquecendo do cocô.
que é o primo irmão do xixi. Pois é. O irmão gêmeo, não sei. Isso também é um problema. Eu acho que o xixi é um problema maior, né? E aí, por exemplo, aí a prefeitura vai para uma solução que eu acho que não funciona muito, que é o aluguel dos banheiros químicos. Como é que você resolveria isso? Olha, eu tive analisando em outros países, eu vi, por exemplo, que na Holanda, na Alemanha, durante o Oktoberfest, né, eles colocam umas canaletas nas ruas que são ligadas ao sistema de esgoto. Os caras fazem xixi. O cara faz xixi ali e já vai direto para o sistema de esgoto. Porque isso é viável, você conseguir fazer isso. E as mulheres, então, para nós aqui, tupiniquins, não fariam xixi ou não sairiam de casa? Não, para as mulheres tem outro tipo de outro banheiro. Tipo de coisa. Então, aí já é mais complicado, né? Porque tem que realmente colocar o banheiro. Mas a gente teve situações de colocar banheiro... O Ziraldo andou desenvolvendo uns desenhos que até há pouco tempo saíram na imprensa de alguns banheiros que eram exatamente isso que você está dizendo aí. Exatamente. Quer dizer, na verdade, o sujeito ele tem um tapume para tampar as partes pudicas dele e ele detona os seus dejetos, vamos dizer assim, lá nessa coisa que você falou aí, nos canais que levam aos esgotamentos de detritos, né? Eu acho que tem que encontrar uma solução por aí, porque a solução do banheiro químico não é o suficiente. A gente nunca vai conseguir colocar banheiro químico suficiente para todo mundo. Né? Eu lembro que fizeram contas aí que você ia ter que ficar mais de um ano na fila do banheiro do Bola Preta para conseguir, se todos fossem usar o banheiro no Bola Preta. E por falar em Bola Preta, meu amigo, Bola Preta deu um exemplo de como não se deve colocar as pessoas na rua cercadas. Eu não sei se foi o Bola Preta ou se foi ideia da prefeitura, eu não sei o que aconteceu ali. Na verdade, as pessoas ficaram imprensadas na saída do bloco Bola Preta para a rua e foi infernal assistir aquilo na televisão. Eu fiquei agoniado. Não sei se você viu. Vi. Ali, além de ter o problema da quantidade de pessoas, ainda teve outros problemas, né? Tinha emissoras de televisão que colocaram torres, né? Colocaram equipamentos. Teve o problema do cercamento do Teatro Municipal, né, que a cerca avançou muito sobre a calçada, e algumas viaturas da polícia que foram mal posicionadas. Mas já tem alguns anos, é interessante. Aquilo aí, no final das contas, você olhando, pensando bem, aquilo é rua aberta. Tem uma praça, tem a Cinelândia na frente. Sim. Quer dizer, não teria por que as pessoas ficarem presas num aglomerado de gente, né? Mesmo sem esses detalhes, acho que a Rio Branco acho que se esgotou para o Bola Preta. Na verdade, é até interessante a gente falar nisso, porque em 2009 eu criei uma comunidade no Orkut defendendo o Bola Preta no aterro, rumo aos 2 milhões. E que eu até brincava dizendo que o Rio de Janeiro é que tem que ter o maior bloco de carnaval do Brasil e não o Recife, né? Então, para a gente superar o Galo da Madrugada, acho que o Bola Preta deveria ir para o aterro do Flamengo. Eu acho que os grandes blocos do Rio deveriam começar a ser colocados no aterro do Flamengo. Inclusive, a gente poderia arrumar algum meio dessas atividades gerarem receita para poder consertar eventuais danos que sejam feitos no parque, né? Mas acho que ali é um lugar, acho que ficaria lindo, né? 2 milhões de pessoas desfilando no aterro do Flamengo com Bola Preta, acho que não ia ter problema nenhum de espaço, ia ficar um espetáculo maravilhoso e a gente ia superar o Galo da Madrugada. Estamos encerrando o primeiro bloco do nosso Menorá na TV de hoje com o Renato Cinco, vereador aqui à Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Já voltamos, não saia daí, porque nós vamos discutir com ele agora qual é a visão que ele tem sobre como as drogas devem ser legalizadas. O que significa legalizadas? Significa que elas devem ter uma jurisprudência a respeito de como podem ser usadas. E eu estou falando não é só de cocaína, maconha, heroína e coisas parecidas, não. Estou falando de sal, de açúcar, de azeite e também de cigarro, de bebida alcoólica e coisas que você eventualmente está até tomando nesse momento. Já voltamos. Ô Renato, quando alguém fala da legalização da maconha, da marcha da maconha, quando alguém defende a descriminalização dessas drogas, quem está do outro lado muitas vezes não compreende o que é que a pessoa está dizendo. Então, como nós já conversamos também sobre esse tema, eu gostaria que você explicasse qual é a sua visão sobre a questão das drogas. Eu quero que você passe pelo açúcar, pelo cigarro, pelo álcool e por aí afora. Olha, eu acho que esse debate, para ser bem feito, a gente precisa justamente começar discutindo o que são drogas. Perfeito. O que é a droga, né? Porque existe, eu acho que, 2 visões deturpadas na sociedade. Uma que diz que drogas são as substâncias ilícitas, né? O que é ilícito é droga, o que é legal não seria droga. E uma outra visão deturpada também, que é de que droga é o que a indústria farmacêutica produz,
né? Então a maconha não seria uma droga porque ela é natural, né? Essas duas visões estão equivocadas. Droga, inclusive segundo a Organização Mundial de Saúde, é toda substância que altera o funcionamento do nosso organismo, né? Então se você come açúcar e o açúcar te dá prazer, é porque ele está operando no nosso sistema nervoso e está produzindo, né, efeitos químicos que provocam a sensação de prazer, né? Então o açúcar é uma droga, a cafeína é uma droga, o álcool, o tabaco, né, além das ilícitas, da maconha, da cocaína, do êxtase, né, todas essas substâncias são drogas. O que você propõe para as drogas ilícitas e para as drogas lícitas? Olha, eu proponho a regulamentação de todas as drogas. Lícitas ou ilícitas? Ou ilícitas. O que significa isso? Regulamentar significa ter regras. Eu nunca uso a palavra liberar. Eu não defendo a liberação de nenhuma droga. Eu defendo a legalização, porque legalizar significa tira da ilegalidade e regulamenta. Estabelece regras. Quem vai poder plantar, produzir? Quem vai poder comercializar? Quais são as regras para o uso? Menores de idade podem usar, por exemplo? Eu acho que não, né? Publicidade. Pode haver publicidade? Eu acho que não pode haver publicidade nem das drogas que hoje são ilícitas, nem das drogas que hoje são lícitas, né? Eu acho um equívoco muito grande a sociedade permitir, por exemplo, a publicidade de remédio. A nossa população não está preparada, não tem conhecimento suficiente para tomar decisões de automedicação, né? Eu acho que o mercado de drogas ele deve ser controlado justamente porque elas são perigosas. Hoje nós temos uma situação em que a tentativa, né, de eliminar a existência de determinadas drogas provoca uma situação de descontrole. Porque como o Estado não consegue acabar com a maconha, não consegue acabar com a cocaína... Nem vai conseguir em lugar nenhum. Nem vai conseguir, não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Nos presídios do primeiro mundo não se consegue impedir o tráfico de drogas, né? A gente acaba tendo uma situação de descontrole total, né? A overdose de cocaína, por exemplo. Muitas pessoas morrem de overdose de cocaína simplesmente porque não sabem a quantidade de cocaína que estão ingerindo, né? O sujeito pode comprar cocaína numa boca de fumo um dia e ali ter 20% de cocaína e 80% de pó royal. E uma semana depois ele vai na mesma boca de fumo e pode comprar uma cocaína que tem 40% de cocaína. Aí ele vai consumir, ele acha que está consumindo a mesma quantidade, está consumindo o dobro e acaba tendo overdose, né? A gente tem uma situação, por exemplo, em que é impossível a gente controlar a venda de droga para menores. Não é se o filho de algum cidadão vai num bar e o dono do bar vende álcool para ele menor de idade, né, o sujeito pode chamar a polícia, pode ir lá brigar com o dono do bar, né, e tomar satisfação. E quando o traficante vende droga para menores, né, o que a gente faz? Já é proibido, a polícia já não consegue impedir ele de vender. Então acho que a humanidade, nos últimos 100 anos, ela se colocou uma tarefa, como ela é impossível de se realizar, ela acaba trazendo consequências muito graves. Eu acho que as principais consequências são a violência entre os grupos que disputam esse mercado e entre o Estado e esses grupos. E essa violência atinge toda a sociedade, não atinge só o consumidor, nem o traficante, nem o policial. A bala perdida é uma consequência dessa violência. Exatamente. Né? Esse confronto. Provoca muita corrupção. Nós temos no mundo inteiro as autoridades policiais e do judiciário sendo envolvidos em esquemas de corrupção, né, porque é um mercado muito grande, muito rico, né? E também essa terceira consequência do descontrole desse mercado. A gente acaba tendo um mercado que vende para menor, que vende a droga misturada com coisas piores. O crack é um grande exemplo disso, né? O crack ele é fruto da não regulamentação do mercado da cocaína. Né? O crack não é uma outra droga. O crack é uma forma que os traficantes descobriram de vender cocaína para os mais pobres, misturando com querosene, por exemplo, né? E aí cria uma droga barata que pode ser vendida por R$1, por R$2, né? O sujeito, sem nenhuma condição financeira, acaba tendo acesso a essa droga. E na época da lei seca nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa, né? Durante a lei seca nos Estados Unidos existia o que eu chamo do crack do álcool, que era o Jake, uma bebida feita de gengibre que os traficantes misturavam com verniz para enganar as autoridades dizendo que era um verniz e deixou mais de 200 mil americanos paralíticos ou cegos ou ambos, né? O Jake desapareceu com a regulamentação do mercado álcool, né? Que, evidentemente, você regulamentou o mercado de álcool, você não vai permitir que o álcool seja vendido misturado com verniz, né? Da mesma maneira, hoje,
Né? Se a gente regulamenta o mercado de cocaína, evidentemente que o crack está fora da regulamentação. Como é que se pode regulamentar o uso da cocaína na sua avaliação? A cocaína é boa para ser utilizada pelo adicto, por exemplo, pelo cara que é viciado? Como é que vai fazer com esses caras, na tua opinião? O que você propõe para esses caras? Eu acho que praticamente todas as drogas, pelo que eu conheço, elas permitem às pessoas tanto ter um uso recreativo eventual, como uso problemático. Né? Muitas pessoas usam cocaína quando querem, né? Nas festas, etc. Você acha possível isso? Outros não. O sujeito usar cocaína e não se viciar? Ah, é possível. É possível. É possível. Existem muitas pessoas. Há uma certa distorção na visão da sociedade sobre isso, porque a sociedade conhece principalmente os usuários de drogas que procuram o sistema de saúde ou que ficam jogados pelas ruas. A sociedade não conhece a verdade sobre o uso de drogas. Por exemplo, a gente estava falando aí outra hora do filme Voo. Eu não sei se você já assistiu. Ainda não. Mas vale a pena, porque ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando. E é muito esclarecedor, porque o sujeito cheirava lá a cocaína dele e ia dirigir lá, pilotar o avião. E curiosissimamente, ele encontrou uma saída numa emergência com o avião no ar, em que ele salvou 96 pessoas porque estava mamado, cheirado e absolutamente fora do que nós poderíamos chamar da normalidade dele. E depois foram feitas 100 ou 150, me parece, eu acho que 150 operações como aquela que ele tentou fazer em simuladores, como aquela que ele fez em simuladores, e todos aqueles que foram lá fazer a simulação mataram os 100 passageiros. E ele salvou os 96 porque ele inverteu lá o avião, colocou o avião de cabeça. É uma maluquice que é preciso verificar. Mas é mais ou menos isso que a gente está falando aí agora. Eu acho que os gregos antigos, eles tinham uma definição que eu acho muito interessante, a definição do pharmakon, né, que dizia o seguinte, que toda substância ele pode ser remédio ou veneno, depende da dosagem. Eu acho que isso é muito real em relação a praticamente todas as drogas. Até hoje eu não conheço nenhuma droga que não tenha algum nível, vamos dizer assim, de segurança na sua utilização. Dá para estabelecer, dá para viver. Agora, para que isso aconteça, em vez da sociedade buscar repressão, acho que a sociedade tem que buscar o esclarecimento, a informação e dar as condições para as pessoas que desenvolvam o uso problemático de saírem desse uso problemático. Né? Eu comparo, por exemplo, porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas a gente vai pagar pelo cara que optou por usar drogas, aí ele vai onerar o sistema de saúde. Mas isso aí vale para quem come hambúrguer, por exemplo. Né? O cara vai lá, entope as artérias, depois vai para o hospital público e a gente vai pagar. Eu ia perguntar a você se o hambúrguer do McDonald's, do Bob's, ou de outras similares aí, como o Burger King, também é droga, na tua opinião. Hambúrguer, cheeseburger, egg burger, cheio de gordura, cheio de pão, cheio de como é que chama isso, meu Deus do céu? Trigo. De trigo. De farinha. Entendeu? E aí? Essa fronteira entre o que é a droga e o que não é a droga, às vezes é difícil de estabelecer. Uma coisa interessante, inclusive, é que, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, o órgão governamental que cuida das drogas é o mesmo que cuida dos alimentos. Exatamente. Né? Aqui é a Vigilância Sanitária, lá a FDA, né? Porque realmente a boa parte dos alimentos possuem drogas na sua composição. Inclusive foi assim que a humanidade descobriu as drogas, né? Lá nos primórdios, nos tempos antigos, o homem buscando os alimentos, ele acabou descobrindo, né, alimentos que não eram para o corpo, vamos dizer assim, que eram alimentos para a alma. Né? Aí vem a origem, inclusive, né, de uma forma religiosa que foi presente em todos os continentes, que é o xamanismo, né, que é justamente a utilização de substâncias alucinógenas como instrumento para alcançar Mas aqui temos a transcendência. Santo Daime aqui no norte Sim. do país. Do Santo Daime. Até na própria, nos textos sagrados, né, aparece essa coisa bem no Gênesis, né, quando Deus proíbe, né, o que aqui no Brasil as crianças aprendem, o fruto proibido da maçã. Né? Se a gente for olhar lá o texto bíblico, Deus proibiu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? E Deus descobre, inclusive, que Adão comeu do fruto porque Adão está com vergonha de estar nu. Né? Muitos antropólogos consideram essa passagem bíblica como uma vedação ao xamanismo, que era uma forma religiosa anterior,
né? E essa relação, na verdade, é histórica. A proibição das drogas, os conflitos com as drogas, eles se misturam com os conflitos religiosos, com os conflitos étnicos, né? É muito tradicional na nossa história, quando um grupo entra em conflito com o outro, criminaliza a cultura do outro, né? E aí criminaliza a droga do outro. Isso foi muito comum. A própria maconha, né, a cidade do Rio de Janeiro é pioneira. Até hoje eu não descobri nenhuma cidade no mundo que tenha proibido a maconha antes do Rio de Janeiro. Foi publicada uma postura municipal na nossa cidade que dizia: é proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pango. Rio de Janeiro, quinta-feira, 17 de janeiro de 1839. Câmara Municipal desta muito leal e heróica cidade do Rio de Janeiro, em observância da portaria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império, determina que, título 2, sobre venda de gêneros e remédios e sobre boticários. Item 7. É proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil réis e os escravos e mais pessoas que dele usarem em 8 dias de cadeia. Depois, já na República, a primeira delegacia de polícia responsável por reprimir, né, a maconha no Brasil chamava-se Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. Aquele delegado de polícia ele era responsável por reprimir o maconheiro, mas também o pai de santo, o capoeirista, o sambista. Né? A proibição da maconha está totalmente ligada a esse contexto racista de perseguição da cultura negra. Né? Nos Estados Unidos eram os mexicanos, né, que despertavam, né, o ódio de parte da população, então a cultura mexicana era criminalizada, né, a marihuana, né, foi criminalizada com esse objetivo de alcançar os mexicanos, ou a própria lei seca, né, quando eram protestantes puritanos querendo criminalizar irlandeses e italianos que eram católicos e não tinham a mesma vedação ao álcool do que os puritanos, né? Então a legislação de drogas, isso é muito interessante, porque as pessoas acreditam que em algum momento o grupo de cientistas avaliou: olha, essa droga aqui é proibida porque é perigosa, essa não, essa tá legalizada. Mas não ao contrário disso está ligado a discriminação étnica. Exatamente. A gente herda a proibição das drogas, é uma herança do início do século XX, foi extremamente racista, né, que teve praticamente todos os estados ocidentais praticavam a eugenia, né, tinham como objetivo embranquecer a população, melhorar a raça, né, como se dizia, e a proibição das drogas ela aparece nesse contexto. Né? Então não houve esse momento, né, não, essa droga aqui é mais perigosa. Eu acho que todas as drogas são perigosas porque os indivíduos eles reagem muito diferente, né, a cada uma das drogas. Você pode ter aí, a grande maioria da população que usa maconha não desenvolve o uso problemático de maconha, mas existe um grupo que acaba com a própria vida com a maconha, a mesma coisa com o álcool, com a cocaína. Então não é a questão da periculosidade que está por trás da proibição. Isso é importante a gente entender para a gente poder reformular essa política, inclusive pensando nas lícitas, nas drogas que hoje são lícitas, né? Eu digo que o meu sonho utópico ou o meu objetivo estratégico nessa história seria a gente ter um estatuto da droga, né? Uma legislação que desse conta de toda a questão das drogas. Na verdade, se a gente seguir esse raciocínio, que é correto, vamos chegar à conclusão que tudo aquilo que a gente ingere pode se transformar em droga. Sim. Dependendo de como é utilizado. Exatamente. E aí vem o açúcar e nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Tá certo. Estamos encerrando o nosso segundo bloco com o Renato Cinco, vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Já voltamos, não sai daí, porque ele vai contar para a gente também como é que ele enfrentou nazistas no Colégio Pedro II. Já voltamos. Ô Renato, como é que vai a tua luta política na linha que você escolheu lutar em termos de sociedade do Rio de Janeiro? Você tem avançado com as tuas teses? Você tem conseguido encontrar gente que aplaude o que você está dizendo fora do teu grupo de apoio? Você tem conseguido converter corações e mentes para colocar uma expressão que muita gente conhece, quase todo mundo conhece? Como é que você tem caminhado aí nessa tua trilha? Olha, a gente tem um balanço muito positivo das nossas movimentações nos últimos anos, né? Eu não falo de mim individualmente, eu digo de todo o movimento antiproibicionista, como nós chamamos, né? Inclusive com adesões que a gente achava que seria mais difícil de conquistar
tanto dentro do aparelho policial, né, como na área da saúde mental. Aqui no Rio de Janeiro, foi criado no ano passado a Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos. Nessa frente foi lançada um seminário na UERJ com auditório lotado e tinham pessoas de todas as áreas que têm algum envolvimento com o tema, né, desde usuários, policiais, médicos, né, operadores do direito. Durante a campanha eleitoral, nós fizemos muito o debate sobre a política municipal de drogas, né? Eu tive reuniões plenárias com o pessoal da saúde mental e durante a campanha eu assumi o compromisso de ter como primeira atitude do meu mandato na Câmara pedir a instalação de uma CPI para investigar a política de internação compulsória na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós não estamos aqui para dizer que não deve haver internação, né? A internação psiquiátrica é um instrumento, né, médico, mas que os próprios psiquiatras defendem que seja um instrumento extremo, né, de último caso. Mas você acha que um camarada que está jogado às traças no meio da rua, dias e dias e dias, vivendo numa esquina, ele deve ser tratado de que maneira? Eu acho que ele deve ser abordado por uma equipe de saúde, né, organizada no consultório de rua. O que a gente defende é o que está estabelecido hoje, né, nas leis que determinam a reforma psiquiátrica no Brasil, né? Então, o que foi estabelecido para a reforma psiquiátrica? Deve existir nas cidades centros de atenção psicossocial em álcool e outras drogas, né? Os profissionais da saúde mental que me apoiaram dizem que o ideal no Rio de Janeiro seria a gente ter pelo menos um CAPS-AD para cada 200 mil habitantes. O CAPS-AD é exatamente um consultório de rua. Desses. O CAPS-AD como é que isso funciona? É uma unidade de saúde mental que recebe os pacientes que têm problemas com drogas. Se o cara não quiser ir lá, ele continua no mesmo lugar onde ele está. E o consultório de rua, ele tem justamente a função de ir a campo, vai ao campo, buscar porque nem sempre o paciente mental vai procurar. Se o cara não quiser sair, como é que faz? Não, aí tem que avaliar caso a caso, porque existe pesquisas em São Paulo, por exemplo, o professor Dartil Xavier, ele tem afirmado que quando há internação compulsória, a reincidência no uso de drogas é de 98%. Porque o sujeito não quer ir? Exatamente. Não está querendo nem saber daquela hora do Brasil ali. Exatamente. Ele volta para o mesmo lugar e com até mais virulência, de repente. Sim. A internação, ela deve acontecer quando o sujeito está ameaçando matar alguém, está ameaçando se matar, né, quando ele está fora de controle, para colocar o cara numa situação em que ele possa aceitar o tratamento. Imaginar a internação como o tratamento tem demonstrado uma ineficácia muito grande, né? E ainda tem uma outra questão, o problema das drogas não é exclusivo do morador de rua, né? Todas as classes sociais sofrem com o problema do abuso de drogas. Sim, mas são então, etapas a política que a gente tem na sociedade. A gente tem o que, de uma certa maneira, incomoda a qualquer pessoa, em qualquer nível, é o que ela vê, é o que ela assiste, não é aquilo que contam para ela. Então, se ela passa na rua e ela vê aquela situação, um dia, 2 dias, 3 dias, sistematicamente acontecendo, sem solução, ela cobra da autoridade, ou se não quer se chamar de autoridade, do servidor público, solução para aquela questão. A solução até então utilizada não tem sido essa que você está dizendo. Não. Então, eu pergunto como é que está a tua conversa com essa turma da prefeitura que hoje acolhe, é um bonito nome, acolhe essas pessoas que estão na rua criando problema para si próprias e também, eventualmente, para o transeunte. A prefeitura tem resistido bastante a fazer essa discussão, né? Conosco, pelo menos, né? Eles têm reafirmado... Estão discutindo entre eles, estão tomando atitudes. Estão reafirmando que a política está correta. Até agora, a posição da prefeitura é defender o que eles têm feito. Política. Né? Defender a sua política. Só que eu acho que essa é uma política de espetáculo, entende? O que resolve para o Rio de Janeiro fazer um estardalhaço para internar 30 pessoas na favela da Maré? Isso muda alguma coisa na situação da política de drogas? Isso não muda. Isso faz com que a população tenha a sensação de que algo está sendo feito. Mas não é algo que verdadeiramente vai mudar o estado das coisas, né? Se a gente tiver essa rede de saúde mental bem estabelecida, né, eu estou falando de 32 CAPS-AD que deveriam existir, nós temos 3 CAPS-AD. Então não existe esse serviço. Onde é que eles estão? Olha, eles estão... Em Botafogo tem um que é privado não, desculpa, que é do Estado, tem ali na área do Engenho de Dentro, tem outro CAPS-AD, se eu não me engano tem outro perto da UERJ. Você por acaso já passou
no entorno da Central do Brasil, em algum horário de... Sim, com bastante frequência. E o que você tem visto por ali, hein? Pois é uma situação muito triste, né, de pessoas abandonadas à própria sorte. Ronaldo, eu só queria fazer um argumento que é o seguinte, eu fico imaginando não só essa questão do usuário de drogas, mas da população de rua, né? Eu imagino o seguinte, a população ela só está na rua porque a alternativa é pior. Se a prefeitura realmente acolhesse as pessoas, os moradores de rua iam procurar o acolhimento. Agora, qual é a política hoje da prefeitura para o morador de rua? É pegar o sujeito no centro da cidade, na Zona Sul, na Tijuca, e levar para um abrigo em Paciência, e que fica uma quantidade enorme de pessoas aglomeradas, que hoje já cria problemas, inclusive com a existência de uma cracolândia no interior desse abrigo. Aí o morador de rua não quer ficar lá, né? Ele fica, na verdade, até numa situação muitas vezes pior, porque ele fica dependendo apenas da assistência que ele vai receber da prefeitura, quando na rua muitas vezes ele consegue assistência de moradores, de comerciantes, etc. A rua ela é a pior opção, né, para as pessoas. Ela só é a opção porque a alternativa é pior. Então, Eu, francamente, eu não tenho certeza disso que você está falando. Eu queria ter certeza de que a rua é a pior opção para certas pessoas. Eu acho que a rua é a primeira opção para certas pessoas. Tem gente que quer ficar na rua, de qualquer maneira. E quer ficar na rua não porque não haja nada melhor fora da rua. Para mim, tem gente que quer ficar na rua porque quer ficar na rua. A rua é o paraíso para essa gente. É óbvio que se você encontrar um paraíso melhor, não há ser humano no mundo que não vá trocar de posição. Maridos vão deixar as mulheres, rubro-negros, de repente, vão colocar mais uma camisa do Flamengo, mas os tricolores, de repente, vão virar rubro-negros. Não sei. Mas é isso. Eu não sei, eu não tenho certeza do que você está dizendo, do que você está afirmando. Francamente falando, não tenho. Eu tenho conversado com pessoas que vivem na rua que não querem outra vida. Talvez porque não conheçam, né? Não acreditam que existe a possibilidade. Eu acho que acho que valia a pena a gente testar, né? Fazer o sistema decente e aí avaliar o que a população Eu vou te fazer faz. uma proposta. Eu topo sair contigo por aí o dia que você quiser. Eu tenho certeza que o nosso querido José Roitberg, ele que prometeu dar opiniões sinceras hoje para nós, ele está até achando graça. Eu tenho certeza que ele vai com a câmera nas costas e nós vamos filmar aí o papo dos caras. Vamos? Vamos. O dia que você quiser. Vamos combinar. Só você dizer que a gente vai. Então não adianta a gente continuar discutindo isso, porque nós não vamos encontrar uma solução antes de mostrar o que as pessoas têm a dizer. Eu quero que você me conte o que aconteceu com você lá no teu colégio Pedro II, que tem sido, ao longo dos anos, no Brasil e no Rio de Janeiro, um exemplo de educação pública. Não, pois é, a gente estava comentando antes do programa, em 1991, eu estudava na unidade do Pedro II do Centro, né, eu era do movimento estudantil, né, na época eu era afiliado ao PT, e um grupo de estudantes começou a telefonar para mim e para outras lideranças de esquerda, dizendo o seguinte, olha, você tem que abandonar a política no colégio, que o colégio agora é dos nazistas, né? Isso nas férias. Quer dizer, você ouvia isso de alguém que você não conhecia. Que eu não conhecia. Estava ouvindo uma voz de gente que você não sabia quem era. Exatamente. Eu até brincava com isso. Falava, que bom que vocês vão aparecer no colégio, que assim a esquerda se une para combater vocês e tal. E aí, quando começam as aulas, realmente 4 alunos entraram no colégio, marchando com as suásticas em cima... Desenhadas no... Não, com suásticas de metal. Presas no... Né, coladas no uniforme, presas no uniforme acima do bolso do colégio, né? E aí eu digo que a gente fez o único caso que eu conheço de expulsão popular do colégio, né? Porque teve uma confusão danada, né, na escola, houve uma mobilização tanto de judeus, negros, esquerdistas, etc. No final do dia, eles acabaram levando uma surra na saída do colégio, as suásticas foram jogadas devidamente no esgoto, né? Isso aí eu até me orgulho de ter participado, e os alunos pararam de frequentar o colégio, né? Eles não frequentaram mais o Pedro II. E eram pessoas que você já conhecia anteriormente? De vista só, eram que não pessoas tinham apagadas. se manifestado? Não, nunca tinham participado de nada. E como é que reagiu o pessoal judeu da escola? Não, o pessoal reagiu com bastante enfurecido. Teve um rapaz que ele é húngaro, né, e ele tinha sofrido uma agressão por neonazistas na Hungria. Então esse garoto, meu xará, inclusive o Renato, ele ficou bastante abalado, né? Ele usava quipá, estrela de Davi. Quando eu fui na sala de aula contar para ele o que estava acontecendo, ele estava escondendo o quipá, a estrela de Davi estava chorando.
Aí a gente conversou, né, e ele me contou essa história, que ele era um judeu húngaro que veio para o Brasil por conta da violência que sofreu na Hungria, né, e no final do dia eu acho que ele se sentiu vingado, porque ele participou ativamente da expulsão popular. Beleza. Ô, Renato, o que é que você gostaria que os seus eleitores e aqueles que estão te assistindo, que são muitos, são centenas de milhares de pessoas que assistem esse programa, o que é que você gostaria que eles soubessem do teu trabalho? Olha, eu acho que o mais importante é entender que eu sou um militante socialista desde a minha adolescência, né? Que eu acredito que o socialismo ele precisa se renovar. O socialismo ele não pode ser autoritário. Acho que o grande drama da humanidade no século XX, um dos grandes dramas da humanidade no século XX, foi a vitória do campo autoritário dentro do campo socialista. Você está falando, né, de Fidel Castro, por exemplo? De Fidel Castro, de Stalin. De Stalin, de Mao Tse Tung, de Pol Pot. Né? Eu acho que eles fizeram um desserviço à humanidade tentando construir a utopia a partir do autoritarismo. Né? Eu acredito que o socialismo ele deve ser conquistado através da radicalização da democracia, né? Mais democracia que leva ao socialismo, e não o contrário. E a gente precisa renovar também o socialismo no que diz respeito à questão ambiental, né? Porque isso não estava presente nos debates do século XX. O socialismo real do século XX também reproduziu os sistemas de destruição da natureza, de exploração irracional da natureza do capitalismo. Né? Então eu me defino como um militante ecossocialista e libertário. Acho que a gente precisa superar esse sistema em que a principal atividade humana é produzir mercadorias para serem vendidas. Né? Acho que esse é o grande dilema do sistema capitalista. Agora, a gente não pode querer construir o sonho a partir do pesadelo. Né? A utopia, o sonho para a gente construir tem que ser a partir de coisas positivas, né? E a democracia, a liberdade de expressão, o respeito às diferenças, a tolerância religiosa. Eu, por exemplo, me defino como um ateu pela tolerância, né? Eu defendo o direito de todas as religiões. Eu vou te pedir para você trocar essa palavra, e eu tenho certeza que você vai atender o meu pedido. Diga. Tolerância é ruim. Porque quando você tolera alguém, você já parte do princípio que aquilo ali não presta. Então eu vou te pedir para você falar em respeito às diferenças. Exato. Porque é alguma coisa que eu tenho chamado a atenção, no bom sentido, que quem sou eu para chamar a atenção de alguém? Chamar a atenção de pessoas da minha própria comunidade judaica que gostam de conversar nesse sentido da tolerância. Eu absolutamente sou intolerante aos tolerantes, eu não quero ser tolerado por ninguém. Ou o cara me aceita ou não me aceita e nós vamos seguindo o nosso caminho, mas conclui. Não, então, acho que essa questão do ecossocialismo libertário, para mim, é central na minha vida política. E como vereador do Rio de Janeiro, eu acho que a nossa principal tarefa é combater a desigualdade social. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente desigual. Né? O Rio de Janeiro reproduz a desigualdade, né, de um dos países mais desiguais do mundo. Né? E isso é a origem de boa parte das mazelas que a gente enfrenta na nossa sociedade. Que vem lá do Império Português, quando chegou aqui, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu quero dizer o seguinte, eu concordo com você em número, gênero e grau. Acho que a tua luta é uma luta que tem que ser encampada por muita gente, porque ela precisa ser vitoriosa. Quero dizer a você que eu tive muita alegria, muito carinho de receber você aqui no Menorá na TV e fiquei muito feliz de poder debater contigo, trocar algumas ideias e mais ainda de saber que tem alguém na Câmara dos Vereadores, como muitos outros companheiros lá, que honram aquela casa, que precisa ser tratada com muito respeito e principalmente com ética, com dignidade e com inteligência, como é o teu caso. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco em Menorá na TV. Eu que agradeço, Ronaldo, a oportunidade de estar falando com a comunidade judaica do Rio de Janeiro. Né? Estamos todos nós buscando construir um mundo, né, de respeito. Né? Muito obrigado. E é muito importante o diálogo para essa construção. Saiba que a casa aqui está aberta quando você quiser e, independente disso, nós vamos te convidar em outras oportunidades. Eu acho que a gente tem muita coisa a debater, não só a questão do respeito às diferenças, mas também não só sobre a questão das drogas. Temos muita coisa que debater sobre o Rio de Janeiro, sobre o nosso querido Brasil, sobre esse país alucinado no qual a gente vive. E pode estar certo que nós vamos chamar você mais vezes aqui, esperando que você tenha tempo para nos atender e estar aqui conosco. Estarei sempre aqui, sempre que você convidar, eu virei. Menorá na TV, entrando no ar na quarta-feira que vem, mais uma vez, se Deus quiser, pelo canal 14, esse que você está ligadinho.
canal 14 da NET, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Então, quarta-feira, às 10 horas da noite, nós trocamos o programa, temos programa inédito, e em todos os outros horários você pode assistir a reprise do programa das quartas-feiras. Nos vemos lá. Nagila ben ismeha